Um salve a todos do canal Histórias de Entidades. Pessoal, nesse vídeo é isso aí, resolvemos trazer para vocês a história do Exu Tranca-Rua das Almas. Sim, pessoal, a gente colocou uma enquete aqui no canal, onde você poderia escolher qual seria o próximo vídeo, ou seja, de qual entidade estaríamos falando, e as pessoas escolheram para que a gente trouxesse aqui a história do Exu Tranca-Rua das Almas. Eu espero que vocês gostem da história, não esqueçam também de ajudar a compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, pois estamos trazendo vídeos todas as semanas. Lembrando também que após a gente publicar ou postar a história do Exu Tranca-Rua das Almas, no vídeo futuro, estaremos colocando as características dos médiuns que trabalham com esta mesma entidade, tá bom? Então não esqueça de se inscrever e acompanhar aí os vídeos postados aqui no canal, tá ok? E é claro, sem mais delongas, espero que você já tenha curtido, então vamos aqui falar sobre a história do Exu Tranca-Rua das Almas. Pessoal, nesta história já iniciamos dizendo que seu Tranca-Rua das Almas era brasileiro e nasceu no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Campinas. Porém, é claro, antes disso, devemos falar sobre a sua origem, que na verdade vem de seus pais. Antes de seu nascimento, os seus pais viviam em Lisboa, cidade de Portugal. Seus pais eram pessoas bem-sucedidas, sua mãe uma dama requintada, e o seu pai um grande empresário, que trabalhava na construção de ferrovias por todo o mundo. Podemos citar que, muito antes de seu nascimento, sua família era bem-sucedida e contava com grandes posses. Seu pai, chamado Pedro, recebeu uma proposta de trabalho para auxiliar aí na construção de novas ferrovias aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Isso no decorrer do século XIX, mais precisamente ali no ano de 1872. Esse trabalho iria exigir que Pedro morasse na cidade, pois seria um trabalho que levaria um longo tempo e dedicação. E assim foi feito. Pedro pega seus pertences e, junto à sua esposa, se muda para São Paulo, capital. E, logo depois de algum tempo, se muda para Campinas para iniciar o seu trabalho na construção da ferrovia. Lembrando que Pedro trabalhava como um arquiteto, auxiliando, é claro, no processo das plantas e nas escalas ferroviárias. O processo de montagem levou alguns anos, e neste meio tempo, a sua esposa viera a engravidar. E foi aqui, neste momento, que nasce nosso querido Exu Tranca-Rua das Almas. Seu nascimento foi em 1873, e ao nascer, recebe o nome de Henrique. A sua infância foi bem comum e com muitas regalias, é claro, tendo em vista as condições de sua família. Estudou em escolas particulares e teve os melhores ensinos. Um fato curioso é que, desde pequeno, ele sempre se interessou pela medicina. Um fato mais curioso ainda é que, com seus 10 anos de idade, ele era meio que um pequeno médico, por assim dizer. Isso mesmo, um pequeno médico, no caso, para os seus amigos. Parece até ser engraçado, né? Mas a questão era que quando seus amigos se machucavam, era Henrique que prestava ali os primeiros socorros, cuidando dos ferimentos e tudo mais. Parece até brincadeira de criança, mas isso só despertava cada vez mais o interesse de Henrique pela medicina. Pois bem, quando Henrique termina os seus estudos, isso por volta dos seus 17 a 18 anos, ele decide que iria estudar medicina, pois o seu sonho era se tornar um médico e ajudar aqueles que precisavam.
Lembrando que Henrique e sua família eram pessoas de posse, ou seja, uma família rica. Porém, neste período, no caso ali por volta de 1890, não existia necessariamente um ensino de medicina no estado de São Paulo. Isso só iria ocorrer no ano seguinte com a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Mas, como eu disse para vocês, a família de Henrique era bem sucedida e os seus pais resolveram mandar Henrique para Portugal para realizar os seus estudos. Como era um país de origem de seus pais, seria algo mais fácil, deixando claro que, neste período, os seus pais já haviam se estabilizados aqui no Brasil e já não pretendiam mais voltar para Portugal. Além, é claro, que o trabalho de seu pai, no caso o Pedro, era constante. Enfim, Henrique então vai para Portugal, porém na cidade de Coimbras. Ali, Henrique estudou por volta de 6 anos e neste período conheceu pessoas importantes e até mesmo se apaixonou. Porém, é claro, nada muito sério. E mesmo que ele estivesse morando em Portugal naquela época, ele sempre desejava voltar para junto de seus pais. O tempo passou e quando ele retorna para o Brasil, Henrique, agora já com seus 24 anos e com grandes ideias, não demorou muito para que o mesmo encontrasse um trabalho no Hospital Principal de Campinas. Neste período, Henrique ainda era novo, mas era um médico muito promissor, pois era dedicado e o mais importante, mesmo que fosse uma pessoa rica, por assim dizer, ele não fazia diferença social entre os seus pacientes. Algo, é claro, que o fazia se destacar cada vez mais. Mas como é dito que nem tudo é um mar de rosas, né? Até aqui, Henrique estava muito bem, trabalhando com o que amava e junto a seus pais. Mas por volta do ano de 1925, seu pai acaba contraindo hanseníase, no caso a doença conhecida como lepra. E como essa doença estava realmente assolando vários estados do Brasil, o governo instituiu o isolamento compulsório destas pessoas, no intuito, é claro, da doença não se espalhar. Na qual é o que estava acontecendo, querendo ou não, com o pai de Henrique. Ele estava em meio a esses pacientes. Uma outra questão é que nosso querido Tranca-Ruas das Almas não era o médico de seu pai, pois a sua especialização era outra. No caso, para quem não sabe, Henrique era um médico cirurgião e nada podia fazer para ajudar o seu pai. Mas até então o fato não era isso, não é esse. E sim, é que seu pai, no caso Pedro, já era idoso e esta doença já havia contaminado alguns de seus órgãos e infelizmente não tinha muito que podia ser feito. Porém, Pedro, o pai de Henrique, faz um pedido a seu filho. Como ele estava sofrendo com aquela doença, ele pede para que Henrique acabasse com seu sofrimento. No caso, ele pede para seu filho que o matasse, pois ele já não aguentava mais. Henrique, vendo o sofrimento de seu pai, até hesitou um pouco, porém ele sabia que não havia uma outra solução e acaba atendendo aquele pedido. Como ele era médico, não foi difícil. Ele aplica uma injeção letal em seu pai, provocando assim a morte imediata. Essa sua ação o deixou perplexo e com uma certa culpa, estimulando assim uma depressão que ocorreu durante praticamente toda a sua vida. E o que estimulou isso tudo é que a sua ação também não foi bem aceita por outros médicos, despertando assim olhares de julgamento. E isso só colaborou para que Henrique se sentisse cada vez mais culpado pela morte de seu pai. Um outro fato curioso é que, depois deste fato ocorrido, muitos o chamavam de Henrique das Almas,
pois alguns brincavam, dizendo que ele era a pessoa que tinha o poder de Deus, ou seja, o poder das almas em suas mãos. No caso, eles o julgavam, dizendo que o poder da vida e da morte estava nas mãos de Henrique, como se fosse ele quem decidiria quem vivesse ou morresse. E é claro, isso não era bem aceito por Henrique, essa brincadeira, pois isso o deixava muito mal. Mas enfim, o tempo se passa e depois de um determinado período, sua mãe também acaba falecendo, por complicações de saúde, mais precisamente devido a diabetes, no qual ela sofria com esta doença. E isso também foi algo que o afetou bastante. E quando ele completa os seus 45 anos, ele decide parar de exercer a sua função como médico. Vamos dizer que não foi bem assim, né? Vamos tentar explicar melhor. Nesta época, Henrique já era casado, porém não tinha filhos, e ainda morava na casa de seus pais. Um bem que foi herdado, e claro, de seus pais, e o mesmo não iria abandonar aquele lar, aquela casa, no qual ele havia sido muito feliz, e o fazia ter boas lembranças, né, dos momentos que tiveram ali com os seus pais. E como eu disse, ele não deixou de exercer necessariamente sua função como médico. Na verdade, ele havia se aposentado, pois já não se sentia muito bem psicologicamente para poder trabalhar. Porém, como foi dito, logo ali no início, ele havia ganhado uma fama e confiança entre os seus pacientes. E quando ele decide se aposentar, muitos daqueles que precisavam de algum auxílio médico, ao invés de irem até o hospital, iam até a casa de Henrique. Isso mesmo. Podemos dizer que a sua casa havia se transformado em um pequeno consultório, aonde que até então o mesmo realizava até cirurgias em um cômodo preparado para tal em sua casa. A sua vida foi assim, auxiliando e ajudando aqueles que precisavam. Mas não devemos esquecer que a culpa que ele carregava em questão à morte de seu pai ainda era fixa em seus pensamentos. A sua morte foi aos 67 anos. Faleceu em sua casa. Podemos até dizer que faleceu novo, pois o mesmo tinha uma vida estável e confortável, ou seja, sem nenhuma precariedade. Porém, nosso querido Henrique também tinha diabetes e, devido a algumas complicações durante a noite, acabou se sentindo mal devido à doença e acabou falecendo, deixando assim para trás sua esposa e aquela velha casa. Lembrando que aquela culpa que ele carregava o acompanhou depois de sua morte também. E ao chegar no plano espiritual, ele foi logo em busca do espírito de seu pai. Porém, não o encontrou. Assim, o seu espírito fica desolado. Mas o mesmo recebeu um grande auxílio de outros espíritos, na verdade, espíritos da falange de seu tranca-ruas, onde o mesmo foi convidado a trabalhar como médico no plano espiritual, ajudando assim todas as almas doentes e que precisavam de cuidados. Sendo assim, ele recebe o nome de Tranca-Rua das Almas, grande trabalhador da falange de seu tranca-ruas, encarregado de cuidar daquelas almas perdidas, com a função de tratá-las e guiá-las para o caminho correto. É dito por muitos que todas as almas, ao chegarem no plano espiritual, passa pelas orientações deste Exu, pois é ele que tem a função de encaminhar e orientar qualquer espírito. Olha aí para vocês verem, pessoal, uma história bem interessante, né? Porque muitas pessoas falam que muitos Exus foram ruins, foram carrascos em vida, e na verdade a história do Exu Tranca-Rua das Almas mostra aqui que era uma pessoa muito boa, humilde em vida, mesmo com grandes posses, com dinheiro, era humilde e buscava sempre ajudar aqueles que precisavam, né? Então olha que interessante.
Mas, pessoal, a gente vai dar continuidade e vamos falar agora sobre algumas características da entidade, como ela trabalha, quais são os seus pontos de atuação, quais são as suas cores de vela, oferendas. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de curtir esse vídeo e, mais uma vez, lembrando, ajude também a compartilhar. Tá ok? Vamos lá. Hoje ele se manifesta dentro dos terreiros de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, carregando o nome de Exu Tranca-Rua das Almas. Ao se manifestar nas giras de Exu, se comporta como um homem muito elegante e com um diálogo rico em conhecimento. É bem direto na sua forma de conversar, porém sendo muito respeitoso com todos. Podemos dizer que a ignorância e a arrogância não fazem parte de seu vocabulário. É um ótimo conselheiro e um grande amigo. Procura focar os seus trabalhos na desobsessão espiritual e doenças da alma. Auxilia os seus consulentes em todos os aspectos, além de libertar muitas pessoas de karmas e traumas passados. Ao chegar dentro de um terreiro, dá uma forte gargalhada, e uma outra característica comum desta entidade é que ao chegar ele se ajoelha, firmando assim sua energia. É comum dizerem também que quando este Exu chega dentro de um terreiro, é possível sentir a energia de outros espíritos ao redor. Resumindo, quando ele chega, ele não chega sozinho. No caso, outros espíritos também trabalham junto a Exu Tranca-Rua das Almas. As suas cores são referentes à linha das almas, no caso, o branco e preto. Porém, temos uma particularidade. Exu Tranca-Rua das Almas também utiliza a cor azul, mostrando aí uma forte ligação com o orixá Ogum. As velas oferecidas ou firmadas a esta entidade possuem também as mesmas cores, no caso seja o branco e preto ou o azul. Isso inclui também, pessoal, as suas ferramentas e vestimentas. Normalmente se faz a utilização de capas, cartolas ou chapéu. Até mesmo o uso de bengala pode ser visto por esta entidade. A capa utilizada por esta entidade normalmente possui duas cores, de um lado branco e de outro lado preto. Porém, também conseguimos encontrar capa da cor azul utilizada por este Exu. As suas bebidas são finas, sendo assim o uso do uísque é muito comum. Porém, é claro, a utilização de conhaque em suas oferendas é bem utilizado. O uso do tabaco também é comum, dando sempre prioridade aí para o charuto. Em algumas manifestações, Exu Tranca-Rua das Almas se faz também a utilização de um tridente, que no qual o mesmo pode ser utilizado como uma espécie de bengala ou apoio. Um outro fato curioso é que muitas das vezes, ao estar incorporado em um médium, haverá, ali a seu lado uma vela acesa, que o mesmo utiliza para os seus trabalhos. Uma outra curiosidade é que em muitos casos, os médios desta entidade optam por trabalhar sem camisa. Lembrando que isso faz parte de uma doutrina ou cultura específica. O que eu quero dizer que este fato de trabalhar sem a camisa não irá se agregar a todas as entidades desta linha, e sim de alguns médiuns em específico. As suas oferendas são tradicionais de Exu. No caso, o padê feito com a farinha de mandioca e o dendê. Outro elemento muito utilizado em suas oferendas é a pipoca. Além disso, pode ser oferecido a água em suas oferendas. O seu campo de atuação são bem variados, incluindo estradas, ruas, encruzilhadas, matas, cemitério, cruzeiro e até mesmo a praia, o mar. Porém, é claro, os seus médios e os seus seguidores optem por realizar oferendas em estradas e em encruzilhadas. O melhor horário para ofertar ou agradar esta entidade são dois, um às 6 horas da manhã e outro
às 6 horas da noite. Horário onde muitos acreditam que determinados portais para o plano espiritual estejam abertos. Os dias direcionados a esta entidade são todos os dias da semana. Porém, a segunda-feira seria o dia com maior atuação desta linha. Já sua forma astral é de um homem de meia idade, porém com uma aparência bem jovial. Cabelo curto e preto, e com um cavanhaque bem feito. Aparenta ser alto e com um porte muito elegante. Sua pele é clara, porém não totalmente branca. Podemos dizer que seria uma pele de cor parda. Os seus olhos são de cor escura, além de possuir um olhar penetrante. É comum também perceber ali a presença de muitos pelos pelo corpo, como muitos pelos no braço e no peito, tá bom? Mas enfim, pessoal, isso é um pouco do Exu Tranca-Rua das Almas, né? Falamos aqui, trouxemos algumas características e trouxemos a sua história, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mais uma vez lembrando, pedimos a você que curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Dessa forma, além de você estar apoiando o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho, isso vai fazer com que você não perca mais nenhum conteúdo postado aqui. Mas enfim, pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e Laroê Exu Tranca-Rua das Almas.